Olá, sexto ano. Vamos ao nosso gabarito comentado da nossa T3 de gramática. Na questão número 1, a gente fala um pouquinho sobre fonemas e eu pergunto: os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Os seres humanos produzem sons que se articulam, juntam-se e formam as palavras. Para representar graficamente os sons, utilizamos as letras. É importante que se compreenda a diferença entre as letras e os fonemas. Observe as alternativas abaixo e indique aquela cuja letra X apresenta 2 fonemas. Aqui, se nós falarmos a palavra em voz alta, né, a gente já consegue perceber qual que vai representar 2 fonemas. Em complexo, o som do meu X representa o fonema KS. Então, era essa a resposta certa, porque eu falo complexo, né? Então, o X está representando os 2 fonemas K e S. O que não acontece em lixo, nem em próxima, e nem muito menos em exercício e exemplo. Aqui o X tem som de Z, né? Vai ser representado pelo fonema Z, mas apenas por um fonema também. Questão número 2, eu coloco uma tirinha e pergunto também sobre fonema. Peço para dizer quantos fonemas tem a palavra aquele. A gente sabe que aquele tem 6 letras, mas tem 5 fonemas. Por quê? Eu não tenho o som do U, eu não falo aquele, eu falo aquele. Então, o som do U não é representado. Então, eu tenho 5 fonemas e 6 letras. Então, era a letra B de bola. 3. Marque a alternativa que classifica corretamente o substantivo lixo. Letra C era o gabarito. Por que é a letra C? Ele é comum, porque ele não é um substantivo próprio, ele não indica o nome de lugar, o nome de pessoa, né? Ele designa um ser comum. Ele é simples porque ele é formado por uma única palavra, por um único radical. Ele é primitivo porque é a partir dele que nós conseguimos formar outras palavras. Então, ele era um substantivo primitivo, não tem derivação aqui. Não faço... os substantivos derivados dele seriam lixeiro, lixeira, né, lixão. E aqui eu tenho ele como primitivo. E é concreto, porque é algo que a gente consegue ver, colocar a mão, apalpar. Então, ele é concreto. Então, a resposta era a letra C. Questão número 4. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem essa construção aí. Um ditongo, um hiato e um tritongo. E acontecia somente na letra E, né? Em pai, eu tenho um ditongo, que é o A e o I, pai. Em hiato, eu tenho... Em saúde, eu tenho um hiato, né? Porque quando eu separo a sílaba, essas 2 vogais vão ficar separadas. Sa, U, D. Então, eu tenho um hiato. E também tenho um tritongo em Paraguai, né? Que é o uai, que é um tritongo. Então, todas as outras, algumas tinham um hiato, tinham um ditongo, tinha até o tritongo, mas não nessa mesma ordem, tá? Então, eu queria que fosse na mesma ordem, então era a letra E. Na questão 5, 5 a gente traz uma tirinha de Maurício de Souza, da Mônica e do Cebolinha. E pergunto, a palavra cebolinha possui em sua formação. A gente tinha um dígrafo, né? Não tem tritongo, não tem ditongo, não tem encontro consonantal. Tem um dígrafo que é o NH, né? Que é o dígrafo NH. E também não tinha hiato. Então, era a letra 5, quando eu tenho aí 2 consoantes formando um único som. 6. Os substantivos são classificados em 9 tipos: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo.
Na 6 eu pergunto: Mônica é uma das personagens mais conhecidas do mundo. Maurício de Souza se inspirou em sua filha para criar esta menina divertida e inteligente. O substantivo Mônica se classifica como letra E, substantivo próprio, tá? Ele não é abstrato, porque é uma pessoa, é uma personagem. Não é composto, porque ele é formado por um único radical, por uma única palavra. Não é derivado, porque ele é a palavra origem da língua. E também não é coletivo, porque não indica um grupo, né? Então, era a letra E, substantivo próprio. Questão número 7, a gente fala sobre substantivo coletivo. Explica o que é um substantivo coletivo. Designa em gramática um conjunto de objetos da mesma espécie. Em geral, os objetos devem estar em condições especiais para a acepção se aplicar. Em muitos casos, pode haver mais de um coletivo, dependendo da condição dos objetos. Na questão número 7, eu pergunto: marque a alternativa que não corresponde ao substantivo coletivo adequado. Era a letra D, porque conjunto de peixes é cardume e não enxame. E todas as outras estavam certas. A, aves, bando. B, astros ou estrelas, constelação. Aviões, esquadrilhas e esquadrilha, e montanhas, cordilheira. Então, a única que estava errada era a letra D. Na questão número 8, eu trago também outra tirinha e falo: Mafalda, na tirinha acima, questiona sobre a troca dos dentes de leite. Sobre o substantivo dente, sabe-se que a partir dele podemos formar vários substantivos: dentinhos, dentista, dentões e muitos outros. Número 8. Qual o nome dos substantivos que formamos a partir de substantivos primitivos? Nós falamos que eles são substantivos derivados. Igual nós vimos lá em cima a palavra lixo. Se eu faço lixeira, lixões, lixeira, lixo é o meu primitivo e todos esses outros são os meus substantivos derivados. Então, na 8 era a letra B de bola. 9. Aqui fala um pouquinho sobre os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula. São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades e estados da mesma espécie. Já os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. 9. As palavras dente e gente podem ser classificados como substantivos. A resposta era a letra D, concreto, porque dente e gente são seres que a gente consegue ver, né, apalpar, reais, e comum, porque não designam um ser específico, né? Então, as outras opções não podiam, por exemplo, na letra A, as duas estão erradas, abstrato e próprio. Eles não são próprios nem são abstratos. Na letra B, em concreto estava certo, mas próprio está errado. Na letra C, as duas estão erradas, composto e próprio, as duas estão erradas. E na letra E, próprio está errado. Então, era somente letra D de dado. Questão número 10. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os encontros consonantais. As consoantes são os fonemas, os sons, que atravessam obstáculos do aparelho fonador para serem pronunciadas. O agrupamento de duas ou mais consoantes sem uma vogal intermediária é o que chamamos de encontro consonantal. O encontro consonantal pode ficar na mesma sílaba ou em sílabas distintas. Quando a gente separa, faz a divisão silábica, ele pode ficar tanto numa mesma sílaba ou em sílabas distintas. Questão número 10. Indique das palavras retiradas da tirinha de Mafalda aquela que contém um encontro consonantal. Era apenas a letra A, né? Que em trocados, o TR aí é o encontro consonantal. Em eu não tem, em leite não tem, em fico não tem. E disso eu tenho 2 S's aí, mas é um dígrafo e não um encontro consonantal. Tá bom? Então, era 10, era a letra A. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Podem me procurar para tirar alguma dúvida. E uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.